Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo a esse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo. Com satisfação aqui recebê-las, para que a gente possa trazer algumas reflexões. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho, mantendo a nossa sequência, nós vamos falar um pouquinho, continuar do artigo 5º da Constituição. Nós vamos falar um pouquinho da inviolabilidade da nossa residência, da nossa casa, que está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 11, fazendo uma conexão naturalmente com alguns diplomas jurídicos, aí seja em âmbito de direito civil, direito penal, e fazendo um silogismo em relação a essa matéria, que ela é bem interessante, ela tem um dinamismo assim bem complexo, né? Em primeira vista, parece que quando você lê, aquela informação ela vem de forma muito clara, mas não é bem assim. Existem desdobramentos que implicam em análise efetivamente de questões de fato, e o que julgados hoje não nos deixam mentir. N julgados acerca dessa questão, dessa possibilidade de adentrar a uma residência, adentrar a um estabelecimento comercial de uma determinada pessoa, sem mandado judicial, se essa prova é válida ou não é válida. Então isso recebe um desdobramento muito grande. Mas é importante que, em primeiro lugar, nós saibamos acerca das chamadas garantias individuais que nós, cidadãos, possuímos. Lembrando que essas garantias, que esses direitos, eles não são de carga, eles não são de natureza absoluta. Muitas vezes, eles precisam ser flexibilizados, eles precisam sofrer uma ponderação para que a gente possa aplicar de forma não trazer um prejuízo maior ao fato, ao direito propriamente dito. Estou dizendo isso porque existem situações que nós, inevitavelmente, teremos conflito de garantias constitucionais. Garantia da intimidade, garantia da vida privada, garantia da honra. Muitas vezes eles entram em conflito. Para que eu possa proteger, por exemplo, a vida, muitas das vezes eu preciso macular a intimidade, macular no momento, por exemplo, que está acontecendo um desastre ou um flagrante delito, eu adentro numa residência de uma determinada pessoa. Então eu tenho um bem maior a ser protegido, a garantia, segurança pública, né? Ceifar aquele crime que ali está cometendo. De certa forma eu invado, eu entro numa residência de alguém sem um mandado judicial em flagrante delito. Então, de certa forma, eu flexibilizo a norma do direito da casa ao asilo inviolável em detrimento de uma segurança pública, de romper com aquela prática delitiva que ali se protrai. Então, assim, esse estudo do direito, ele realmente requer essa análise, eu diria assim, uma análise sistêmica, né? Então nós vamos começar fazendo uma leitura muito rápida do inciso 11 da Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, que diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem seu consentimento, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, em caso de desastre, ou para prestar socorro, bem como também podendo penetrar durante o dia por determinação judicial. Então vamos pegar esse artigo, esse inciso, melhor dizendo, e vamos trazer só algumas considerações iniciais. Primeiro, a casa é asilo inviolável. O que se compreende por casa? Esse conceito, dentro da Constituição, ele não traz, né? A Constituição fala a casa. E o que se compreende por casa? Eu posso dizer para vocês desde já que nós temos essa matéria, casa, por exemplo, definida de certa forma, entende-se o âmago disso, entende-se o objetivo dessa proteção, dessa tutela. Mas é de grande valia
que a gente compartilhe com vocês aqui, por exemplo, o conceito que advém do direito civil, que na verdade, lá no direito civil, não se fala em casa, fala-se em residência e domicílio. No direito civil, traz assim, ó, o que configura domicílio? É aquele lugar onde a pessoa se estabelece com ânimo definitivo. Dali, ele assina uma internet, ele recebe as suas faturas de cartão de crédito, aquele endereço, ele recebe as faturas de cartão de crédito, chega a fatura do plano de saúde, tudo chega nesse endereço. Esse endereço, tecnicamente, é chamado de local onde ele possui, que ele ali está com ânimo, com vontade definitiva. Por direito civil, nós estaríamos aí diante do chamado domicílio. No direito civil, a residência, que essa terminologia que a gente entende, né? Residência, eu resido, verdade, domiciliado e residente, muitas das vezes a gente ouve essa expressão. Essa terminologia residência, ela já tem uma outra concepção dentro do direito. Essa residência estaria diante de casas outras, onde, por exemplo, aquela pessoa possa ter uma casa de veraneio, uma casa de praia, uma casa de campo. Isso estaria compreendido dentro de uma concepção de residência. Mas, independente de ser domicílio ou ser residência, essa garantia da intimidade estaria preservada, tanto no domicílio, tanto naquele local que ele se estabelece com ânimo definitivo, quanto naquela casa de praia, naquela residência de campo, porque ali deverá estar amparada, tutelada pela garantia da intimidade, da vida privada. No direito penal, existe lá no artigo 50, um tipo penal, especificamente, que fala violação de domicílio. E lá no artigo 150, ele conceitua casa. Ele faz o que constitui casa, né? Porque violação de domicílio é um crime que está lá previsto no Código Penal, onde a pessoa ela entra ou se mantém dentro da casa sem a autorização do seu proprietário. Então, os verbos são até dois tipos de verbos: você entrar ou permanecer, né? Ora, você entrar, ou seja, você precisa ser autorizado a entrar, sob pena de violação de domicílio. Permanecer quer dizer, você já entrou, você teve autorização para entrar, mas a sua permanência requer também a mantença do acordo do proprietário, porque ele pode deixar você entrar e, a partir de um determinado tempo, dizer, não, agora você se retira. Então, nós estaríamos aí diante de uma questão onde nós temos um crime tutelado no Código Penal chamado violação de domicílio. Pois bem, nesse artigo 150 do Código Penal, tá lá, fala um pouquinho sobre casa. O que compreende casa? O que compreende casa? Aí a gente pega esse conceito também e aplica naturalmente para a Constituição Federal. O que compreende casa? Por exemplo, qualquer hospedaria onde que a pessoa, por exemplo, reside, mesmo que seja um ambiente de forma coletiva. Vamos imaginar que eu tenho um local, eu moro num hotel, eu resido lá, eu estou lá residindo no hotel. Eu divido o quarto com outras pessoas. Então, assim, o objetivo da lei, na verdade, quando traz essa conceituação de casa, ele dá um conceito abrangente. O foco, na verdade, é muito mais o objetivo do que propriamente a terminologia casa. O objetivo é a intimidade e a vida privada. Então, onde estiver a intimidade e a vida privada sendo violada, estaremos diante de uma espécie de uma violação, a grosso modo, de um ambiente de casa. Se você possui um estabelecimento comercial e esse estabelecimento comercial tem uma área que é aberta, por exemplo, ao público em geral, não há que se falar em intimidade, em vida privada naquele local. Agora, mesmo no estabelecimento comercial, onde exista um escritório, uma área ali que permanece, que essa área ela possui uma proteção acerca de sua intimidade,
ali eu trato das questões financeiras, ali eu tenho uma espécie de cofre do meu estabelecimento, ali estaria amparado pela inviolabilidade da casa que nós fazemos menção. Portanto, uma vez dito um pouquinho acerca da casa, percorramos o seu inciso. Diz: ninguém nela poderá penetrar sem consentimento do morador. Consentimento da pessoa, do morador, naturalmente, desde que esse consentimento não seja viciado, isto é, um consentimento mediante coação moral, um consentimento mediante uma coação física, desde que esse consentimento seja um consentimento dado de forma através do livre-arbítrio, não há impeditivo legal a que se autorizar a entrada de qualquer pessoa, seja de dia, seja de noite, em sua residência. Salvo em caso de flagrante delito. O flagrante delito, nós temos concepções dentro de um processo penal, e eu volto a dizer para vocês, como a nossa conversa, a nossa reflexão, ela é uma espécie de reflexão interdisciplinar, eu comungo com vocês algumas informações que eu acho interessante. E aí, quando a gente fala flagrante delito, eu paro nessa palavrinha e já pego essa terminologia flagrante delito e lembro lá do Código de Processo Penal, que diz assim: o que é flagrante delito? O que constitui flagrante delito? Numa concepção popular, nós poderíamos imaginar que o flagrante delito ele constitui no momento em que a pessoa está praticando um crime. Ponto. Só que a nossa legislação, ela traz um alargamento desse conceito flagrante delito. Ela não se contenta somente com a prática efetiva, está praticando o delito. Nós temos um alargamento. Olha o que o Código de Processo Penal fala acerca do flagrante delito. A pessoa está em flagrante delito quando ela está praticando uma infração penal, quando ela acaba de praticar uma infração penal, quando ela é perseguida logo após a uma infração penal, quando ela é encontrada logo depois com produtos, bens que foram, na verdade, objetos de uma infração penal. Coloquei 4 situações para vocês. Essas 4 situações, está cometendo, acaba de cometer, é perseguido logo após, é encontrado logo depois. Nós temos umas terminologiazinhas ali no final, logo após, logo depois. E aí a gente desmistifica um pouquinho aquele famoso flagrante Jack Bauer. Flagrante 24 horas. Não existe flagrante 24 horas. O flagrante, ele pode se perpetuar. Inclusive crimes, existem crimes que o flagrante ele está em constante renovação. Né? Por exemplo, o crime de sequestro, extorsão mediante sequestro, a pessoa está em constante situação flagrancial. Pois bem, então é interessante que a gente desmistifique a questão do flagrante 24 horas. O que vai conotar dentro da concepção do flagrante é se ele foi perseguido logo. Eu posso estar numa perseguição e essa perseguição durar 1 dia, 2 dias, 5 dias, eu ininterruptamente numa perseguição. É claro que eu posso parar para tomar banho, eu posso parar para descansar, mas eu estou no processo de perseguição. Estaríamos aí diante de uma questão flagrancial. Então, continua o inciso, salvo em caso de flagrante delito ou desastre. O desastre ele é bem autoexplicativo. Ocorreu um desastre, eu vou lá socorrer uma pessoa, e o próprio inciso fala também, ou para prestar socorro. Então, tem um desastre, eu posso entrar na residência de uma pessoa para ajudá-lo, né? Precisa de um determinado socorro, a casa está pegando fogo e não consegue sair por si, eu adentro sem sua autorização e vou lá e ajudo a salvá-lo. Estaríamos diante de uma causa que excluiria, digamos assim, a conduta criminosa de invadir uma casa sem uma autorização. E ao final do inciso ele fala, durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, percebe? A leitura é muito tranquila. Ele diz, a casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Essa é a regra, é asilo inviolável. Só que essa regra, ela pode ser flexibilizada. Por exemplo, em caso de flagrante delito, conforme eu expliquei algumas espécies de flagrante para vocês.
não trouxe nem nomenclaturas, mas eu posso dizer que aquele primeiro flagrante que está cometendo é o flagrante próprio, o segundo flagrante que acaba de cometer é o flagrante próprio também, é perseguido logo após é o flagrante impróprio e é encontrado logo depois é o flagrante chamado flagrante presumido. Tem outras espécies flagranciais que aí são conceitos um pouco mais, eu diria, sofisticados, né? Flagrante compulsório, flagrante facultativo, flagrante diferido, flagrante retardado, que nessa conversa especificamente a gente não vai adentrar, acho que não há necessidade. Podemos fazê-lo quando de repente tratarmos algumas leis de natureza especial, principalmente leis de organização criminosa, a gente pode trazer essas informações para vocês. Percorramos. Então, durante o dia por determinação judicial. Perceba que eu posso adentrar uma residência de uma pessoa sem a sua autorização durante o dia. Naturalmente, com uma decisão, com uma ordem, com uma determinação judicial autorizando. Essa digamos assim, legitimando essa violação. Outra informação interessante que eu poderia trazer para vocês é quando ele fala durante o dia. Prestar socorro ou durante o dia. O que é durante o dia? Discussões N existem nas doutrinas, assim, eu acho que se a gente enumerar as doutrinas, a gente não chega a um final. Mas essa discussão, ela já traz um caminho, já existe um norteamento nessa discussão para a gente ter um pouco mais, eu diria, de parâmetro. Inicialmente, essa discussão durante o dia falava-se na aurora e crepúsculo, né? O nascer do sol quando o sol se põe. Era uma definição, um entendimento clássico da doutrina, né? E aí também tentou-se falar acerca de questões de horário especificamente. Aí nós tínhamos a questão do horário de verão. Alguns estados que compreendem no horário de verão, muitas vezes chegam no horário quase que 20 horas, está de dia, né? Ainda tem dia nessas cidades, por exemplo. E aí também existe essa questão de trazer assim um entendimento acerca de uma cidade, por exemplo, muito movimentada, sei lá, vamos imaginar uma metrópole, né? Uma capital, onde na verdade as pessoas comumente, né? Essa noite, né? Durante o dia, o que seria a noite? Noite a partir de 20 horas, aquela cidade movimentada, enfim. Tem uma lei do ano de 2019, que é a lei que nós tivemos uma reformulação nos crimes chamados crimes de abuso de autoridade, lei de abuso de autoridade, que lá trouxe um norte para essa questão de durante o dia. Não especificamente ele fala na questão durante o dia, mas ele diz que cumprimentos de mandados ou coisas similares, autorizações judiciais, que saem de um parâmetro onde ele define 5 da manhã e 21 horas. Esse parâmetro aqui, entre 5 da manhã e 21 horas, seria a compreensão, digamos assim, de noite. Não seria o dia, entre 5 da manhã. Então não posso cumprir, mediante uma autorização judicial, um mandado, por exemplo, compreendido entre 9 da noite às 5 da manhã. É interessante a gente também sempre trabalhar num critério, trazendo dois princípios que estão sempre basilando, estão sempre tentando trazer uma harmonia de convívio entre o direito, entre os princípios gerais do direito, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Se eu, por exemplo, comecei a cumprir um mandado 6 horas, 5 horas da tarde, e esse mandado ele vai adentrando tanta coisa para que ser uma casa gigante, para ser verificada,
para ser vasculhada. Isso vai adentrando 5, 6, 7, 9, 10 da noite. Dentro de uma razoabilidade, eu comecei a cumprir 5 da tarde. Então, eu não estou descumprindo efetivamente esse lapso temporal. Mas com essa informação da lei de abuso de autoridade, trouxe um norte, eu diria assim, que hoje nós podemos utilizar com um pouco mais de conforto acerca dessa questão que você compreenderia dia. Porque por uma interpretação contrária, né? De 9 às 5, nós estaríamos diante de 21, melhor dizendo, às 5 da manhã, nós estaríamos diante da noite. E aí, contrário senso, o resto seria dia. Então, eu trago essa informação para que a gente junte no estudo desse inciso que ora nós trouxemos para vocês e esses comentários. Então, assim, a gente pega um inciso da Constituição Federal, fala um pouquinho do objetivo, que é o estudo, que é a chamada inviolabilidade, onde, na verdade, o que está por trás, eu diria até está pela frente, nem por trás, né? É a garantia da intimidade, é a garantia da vida privada, é a garantia da honra do cidadão. Mas toda essa matéria, ela é analisada com um escopo interdisciplinar, trazendo conceitos do direito civil, de domicílio e residência, trazendo conceitos do direito penal, quando fala o que se trata de casa, trazendo conceitos da lei de abuso de autoridade, que fala que compreenderia o período, de certa forma, noturno, trazendo conceitos do Código de Processo Penal que constituiria flagrante delito. Então, acredito que essas reflexões, elas nos dão assim, uma base para que a gente possa entender, até caminhar dentro de uma interpretação do direito, mas uma interpretação, assim, repito, sistêmica, sistematizada, juntando vários, eu diria assim, ramos do direito, porque na verdade essa questão dos ramos do direito é mais para facilitar o estudo, o entendimento, mas eles se completam no estudo de direito propriamente dito. Então trago para vocês a reflexão e análise nesse formato. Espero que, de certa forma, a gente desperte algum posicionamento de vocês acerca do estudo, fazendo esses links. Acredito que isso, de certa forma, possa dar para vocês um pouco de base, até que vocês possam percorrer esses dispositivos, essas falas desses vários diplomas jurídicos. E se você gostou, dá lá um joinha para nós. A gente vai procurar continuar com esse trabalho, trazendo algumas informações para vocês, algumas reflexões. Aqui não existe dono de verdade, aqui não existe uma informação unilateral. Aqui existe um estudioso do direito que se arvora da possibilidade de compartilhar com vocês alguns ensinamentos que julga interessante. Ok? Agradeço a participação de todas e todas. Forte abraço.